Oi, boa noite. Vamos começar hoje. Estou aqui para responder a várias perguntas que eu sempre recebo por aqui. Perguntas que se repetem aqui pelo meu direct, nas caixinhas de perguntas que eu coloco também. E eu selecionei aqui aquelas que mais se repetem pra gente conversar sobre. E também assim, nós já falamos, né? Já tivemos algumas lives aí sobre assistência técnica do começo do ano pra cá, então também peguei aí meio que um apanhado, fiz um resumo. Então eu vou falar um pouco, oi Lai, vou falar um pouco sobre assistência, mas também vou abrir aqui para perguntas que vocês tiverem. Então quem tiver dúvida aí, conforme eu for falando, pode ir comentando, pode ir perguntando, que eu vou lendo aqui e já vou respondendo, tá bom? A ideia é realmente ser um tira-dúvidas, mas como eu não posso vir aqui só para responder as perguntas, né? Eu vou falar um pouquinho também sobre assistência. Como tá aí na cidade de vocês? Aqui tá frio. E acho que como eu passo meio que o dia inteiro assim, quietinha, né, sozinha aqui trabalhando nos meus laudos, eu não falo muito. E aí agora eu desatei a falar, a voz decidiu começar a falhar. Mas minha voz não pode me deixar. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre assistência técnica. Toda vez que eu falo aqui sobre que eu tô captando clientes, né? Essa semana eu postei, eu tirei uma foto da minha tela que eu tava com o Diário Oficial aberto e uma página da OAB, né? Que eu pesquiso ali no Diário Oficial e pesquiso pelo advogado na OAB. E aí, assim, foi só a foto e só falei, né? Estou captando clientes. Nossa, o que apareceu de perguntas de como que você faz? O que é isso aí aberto? Esse site da OAB, o que é isso? Assim, muita pergunta, né? E na outra live que a gente fez, eu acho que na live que eu fiz com a Rita, acho que foi, que eu falei, né, sobre pesquisar no Diário Oficial e tudo mais, eu acho que eu só falei assim, ficou meio em aberto, né? Só falei, eu pesquiso no Diário Oficial. Mas não tem uma explicação, mais ou menos, de como que a gente faz, né? A Laiane, o calor do Pará não nos abandona, um sol para cada morador. Eu tenho uma certa experiência, né, com o calor do Amazonas, então são estados vizinhos aí, eu acho que eu conheço a sua dor referente ao calor. Hoje eu tô aqui com um pouquinho de frio, mas eu sou a pessoa que prefere o frio ao calor, com certeza. Eu digo que eu não conseguia pensar no calor do Amazonas, às vezes eu ficava assim tão de calor que eu não consigo mais pensar, meu Deus. Enfim, vamos lá. Seguir aqui, eu fiz um pequeno roteiro, mas vocês podem ir comentando, perguntando, que eu não vou... Coloquei só uns tópicos aqui pra gente ir conversando, mas eu não vou seguir estritamente ali não. Então, se aparecer algum assunto aqui que não tá no meu roteiro, a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Então, a gente já falou aqui sobre qual é a possibilidade de atuação, né, pros peritos que atuam como assistentes técnicos. Porque quando a gente pensa em assistência técnica, a gente pensa em ser assistente de uma das partes, fazer ali o parecer técnico, quesitação. Então a gente pensa só na parte de processo judicial. Mas a gente pode atuar também como assistente técnico em um processo extrajudicial. Então, às vezes, a pessoa nem chega a entrar com o processo. Um exemplo, eu tive um cliente que houve uma cobrança de um serviço da Claro, de uma operadora, né, da Claro, e ele, assim, o advogado orientou ele para, antes de entrar com o processo, procurar a empresa, né, e para fazer essa negociação com a empresa, né, a empresa disse que tinha que provar que ele não tinha assinado e tal, e aí eu fiz um parecer técnico, mostrando que aquela assinatura lá naquele formulário que eles colocaram não era do cliente. E aí o advogado fez a negociação com a empresa, mostrou, né, com um parecer técnico que num processo que chegasse lá a ter uma perícia judicial, o perito iria concluir que a assinatura não era do cliente e aí o advogado, claro, usou seu poder de argumentação, tendo meu parecer como base, para dizer, olha, vocês vão gastar muito mais, você vai ter que pagar advogado, você vai pagar as custas do processo, você vai pagar os meus honorários, né, porque quem perde paga os honorários da outra parte.
e você vai ter que pagar o perito, e enfim, além de pagar a indenização e ter que cancelar tudo. Então, com base nesse meu parecer, ele fez uma negociação ali extrajudicial. Então, nem chegou a ter um processo. Então, eu fui assistente técnica em um caso que não teve processo, foi uma atuação totalmente extrajudicial. E eu vejo que isso não é muito falado, então você pode oferecer seus serviços mesmo quando não tem processo. Eu vi aqui uma pergunta que passou. Quanto tempo demorou para você ter uma demanda maior dos tribunais? Estamos em julho e recebi somente 11 nomeações, estou achando muito fraco. Olha, eu tenho conversado com alguns peritos e a percepção geral é que esse ano tá meio lento, meio fraco mesmo para nomeações. A gente ainda não, os peritos com quem eu converso, né, nós ainda não chegamos a um consenso sobre qual é o motivo, mas todo mundo sentiu que a gente está recebendo um pouco menos de nomeações esse ano. Eu demorei a começar a receber esse ano, acho que, você sabe, né, tem ali o recesso, aí volta em janeiro, mas como logo tem o carnaval, é aquele volta, mas não volta 100%. Eu só fui receber minha primeira nomeação já quase em março. E eu tenho recebido poucas nomeações também, e os outros peritos com quem eu converso disseram também que tem notado essa baixa demanda de nomeações. Eu estou trabalhando muito mais nas nomeações que eu já tenho em andamento, né, os processos que eu já estou trabalhando. Eu não tenho feito muito aceite, então não está tendo tanto processo novo, tanta nomeação esse ano, realmente. E sobre a estabilização ali, eu acho que todo mundo vai te dizer que pelo menos aí uns 2 anos. Então você entra na perícia, se cadastra, faz ali a sua apresentação, faz tudo, né? Mas você recebe ali 1, 2, 3 nomeações e os tribunais, eles parecem que esperam que você entregue os seus primeiros laudos. Que aí eles vão fazer ali meio que uma avaliação, né, do seu trabalho, se você cumpriu com os prazos, se o seu trabalho foi bem feito. Eles fazem uma avaliação da sua atuação no geral para te nomear de novo em outros processos. Eu sinto que é meio assim, vamos nomear ele aqui nesses 3 processos, dá uma chance, e aí quando você entrega, porque pra mim foi assim, eu recebi 3 nomeações de uma vez, né, logo que eu comecei eu recebi 3 nomeações, e parou, eu não recebi mais nenhuma. E aí eu entreguei, fui entregando, e aí começou a vir mais nomeações. Mas parece que eles esperaram eu entregar esses primeiros trabalhos para ver o meu trabalho, avaliar e aí começar a me nomear novamente. Mas esse ano a gente realmente está sentindo mesmo que tá meio lento. Por isso que eu tô falando tanto de assistência técnica. Porque como tá meio lento de nomeação, a gente não pode ficar esperando. Porque o que acontece na renda do perito, né, é que as nomeações que eu recebo agora, eu vou receber em dinheiro realmente, sei lá, agora que é julho, talvez lá para outubro, lá para o final do ano, talvez. Então, se eu não estou recebendo nomeação hoje, então eu estou trabalhando nas nomeações que eu já tenho, né, passadas. Se eu não estou recebendo nomeação agora, isso quer dizer que daqui uns 6 meses eu vou ter finalizado os processos que estão em andamento agora. E aí, eu não tive nomeações, entendeu? Esse fluxo está sendo cortado. Então, eu preciso trabalhar na assistência técnica, porque eu preciso ter renda de outros lugares, já que a nomeação, né, os processos judiciais, eu senti que deu essa diminuída esse ano, eu preciso correr atrás, conseguir assistência técnica. No meu caso, eu dou mentoria, eu faço curso, né? Eu dou aula, faço outras fontes de renda ligadas à perícia. Então, porque depender só da perícia judicial também é um pouco complicado, porque a gente não controla tanto, né? Porque não são só os meus prazos. Eu sou nomeada e aí tem os prazos das partes, tem o prazo do juiz, que muitas vezes o juiz passa do prazo dele, né? Então, às vezes, eu hoje recebi uma movimentação ali do processo, eu entreguei um laudo em abril e hoje saiu ali a intimação, intima-se as partes para se manifestarem sobre o laudo. Um laudo que foi entregue em abril e até agora estava parado. Não houve citação das partes. Então, assim, de abril até agora, pessoas não se manifestaram e, claro, eu não recebi sobre esse laudo, que eu já trabalhei. Então, depender muito da perícia judicial é um pouco complicado, porque você não tem tanto controle sobre quando que você vai receber, sobre quando que o juiz vai liberar os seus honorários, né? Deixa eu ver aqui que passou mais uma pergunta.
os advogados costumam querer assistência técnica ou eles contratam depois de entender a importância? Tem casos e casos. Eu tenho alguns advogados, né, com quem eu já trabalhei e, assim, nós vamos conversando, né, e conforme eu vou trabalhando nos casos, a gente fala que em todo negócio existe algo que você diz que é que você precisa educar o seu cliente, né, ele precisa entender sobre o seu serviço, precisa entender qual a necessidade, qual é a importância, a diferença que o seu serviço pode fazer ali para ele, né? No nosso caso, a diferença que que o seu trabalho pode fazer no processo. Então, até a minha frase de efeito ali, o meu slogan é assim: eu posso ser a diferença no resultado do seu processo. Então, eu explico sempre, eu procuro ter uma comunicação com o advogado, sempre toda a minha comunicação, quando eu passo para ele os quesitos, eu sempre falo qual vai ser a importância, eu sempre falo para ele que eu fiz os quesitos direcionados para que o perito veja tal e tal coisa, que do jeito que eu fiz ali aqueles quesitos, o perito vai ter que falar sobre tal elemento que eu observei que é muito importante. Então eu sempre deixo bem claro quando eu falo com o advogado a diferença que meu trabalho está fazendo, sabe? Eu não faço assim, ó, segue os quesitos, segue anexo quesitos. Eu não faço só isso, eu não entrego direto assim, não. Eu sempre falo um pouco sobre. Eu sempre falo, né? Segue anexo quesitos e aí coloco observação. Fiz os quesitos direcionados para que o perito oficial observe tal ponto que eu considerei na minha análise, que vai ser determinante, para que ele chegue à mesma conclusão, né, da nossa tese. Ou fiz um quesito ali que vai obrigar o perito a responder, a analisar esse elemento para que ele não deixe de fora do lado dele esse elemento que considero muito importante para nossa tese. Então, assim, eu nunca entrego só o trabalho. Eu sempre dou uma explicada pro advogado entender, primeiro, que eu realmente tive um trabalho, que eu realmente fiz a análise, que eu gastei meu tempo ali, né, que eu analisei aquela assinatura, aquele documento, enfim, e que eu estou fazendo um quesito ali que eu não estou pegando da internet, não estou fazendo copia e cola, que não vai ser igual ele jogar no Google ali, quesitos de grafotécnica, copiar e colar. Não, eu fiz os quesitos direcionados para esse caso, para ele entender primeiro. E eu também vou ensinando ele, sabe, dando uma educada de que, olha, ter um perito, um assistente técnico é essencial, porque essa perita analisou esse caso e ela está tá se comunicando com o perito oficial através dos quesitos para que ele faça isso aqui, né? Então, assim, eu sempre falo para o advogado, eu sempre dou um jeito de falar qual é a minha importância trabalhando com ele, para que num próximo trabalho, um próximo caso que ele tenha, ele mesmo já me defenda pro cliente dele. Que, assim, o que acontece, né? A pessoa periciando ali, ele tem o seu advogado, né? O que vai ser o nosso cliente, ele tem o seu advogado. E aí acontece de ter uma perícia nesse processo. Aí o advogado fala, olha, foi marcada a perícia pro seu processo. O cliente, na maioria das vezes, né, pode ser que seja algum cliente aí que já tem algum entendimento da área, mas normalmente o cliente nem sabe que existe a possibilidade de ter um assistente técnico, que ele não sabe como funciona, ele pode ser totalmente leigo, tanto na área jurídica, principalmente na área do nosso trabalho, né? Não sei se acontece com vocês, mas sempre que alguém me pergunta o que você faz, qual é o seu trabalho, e eu falo grafotécnica, perícia, eu tenho que explicar o que é junto, porque a pessoa nunca ouviu falar. Então, na maioria das vezes, o cliente, que é quem vai pagar os nossos honorários, nem sabe da possibilidade de contratar nosso trabalho. Então, a pessoa que eu tenho que convencer, na maioria das vezes, é o advogado. E aí acontece o advogado já trabalhou comigo, eu já fiz esse trabalho de entreguei quesitos e expliquei para ele tudo que eu fiz, né? Tudo que envolve meu trabalho. Ou entreguei um parecer técnico. E ali eu sempre digo, olha, foquei bastante nesse ponto aqui que eu considero que é determinante para que o perito oficial ou para que o juiz veja o nosso lado, né? Eu sempre explico para o advogado o que foi que eu fiz ou onde eu estou dando mais ênfase naquele meu trabalho, para que o advogado entenda a importância do meu trabalho. E aí no próximo cliente dele, ele mesmo já fala para o cliente, olha, seria bom a gente contratar uma assistente técnica, e aí ele meio que explica o que o assistente técnico faz, porque eu já expliquei para o advogado o que eu faço,
E aí o advogado já me procura, olha, eu tô com um caso assim, assim, assim e tal. E aí o próprio advogado já defendeu a importância do meu trabalho para o cliente dele. Então, assim, esse é o nosso trabalho, né? A gente fazer um bom trabalho para que esse advogado, assim, ele te adote, para que você seja o assistente técnico desse advogado. Então, toda vez que ele precisar de... Esse é o mundo ideal. Toda vez que ele precisar de perícia, de um assistente técnico nessa área, ele já saiba que é você que ele vai chamar. Ele já sabe, olha, na grafotécnica já sei que é aquela perita ali que eu vou chamar. Eu fui numa palestra, um dia tinha um advogado falando, né? E ele disse assim, eu não abro mão dos meus peritos, eu não abro mão dos meus assistentes técnicos. Ele disse, né, que ele tem assim uma cartela de profissionais que ele já sabe. Então, se envolver acidente de trânsito, ele já tem um perito dessa área. Se envolver tal coisa, então ele já tem ali o portfólio de assistentes técnicos dele. E ele fala, né, eu não abro mão deles, ele falou, né, eles realmente fazem com que o nosso processo vá para frente, com que a gente ganhe. E, então, assim, esse é um advogado que já foi educado sobre o nosso trabalho, ele já entendeu a importância do assistente técnico e é o nosso trabalho fazer isso. A gente tem que explicar para eles o que a gente faz, né? Qual é a diferença que a gente realmente pode entregar nesse processo. E como a gente faz isso? Contando. Então, entreguei os quesitos, eu conto, olha, peguei os quesitos e eu tô focando nisso aqui. Esse quesito que eu fiz, o perito vai ter que falar sobre esse ponto, ele não vai poder deixar de fora do laudo dele. Isso, ó, educando o cliente na prospecção, você já se apresenta e explica ali o que você faz. Aí durante, você deixa explícito quais são as estratégias que você está usando. E depois, quando você entrega, ali você também explica certinho tudo que você fez, o que você está dando foco, qual é a ênfase. Já aconteceu também de um advogado, o cliente dele não ter condições de contratar uma assistência técnica. Mas o advogado já tinha trabalhado comigo antes em outro caso e ele queria a minha ajuda para fazer a manifestação ao laudo, né? Só que ele não tinha, o cliente não ia pagar para fazer um parecer técnico. Aí o próprio advogado, isso eu achei assim, só aconteceu uma vez também, mas eu achei incrível. O advogado entrou em contato comigo e ele pagou do bolso dele para que eu fizesse ali para que eu ajudasse ele com a fundamentação da manifestação dele. Então, eu estudei ali o caso e redigi ali algumas linhas. Não foi um parecer técnico, eu não fiz análise, não mostrei nada, mas eu forneci a fundamentação. Eu peguei citações de livros, eu indiquei exatamente as partes do laudo oficial, né, que ele poderia citar na manifestação dele. Então, o advogado decidiu me pagar para fazer com que o trabalho dele fosse bom. Então, assim, ele não ia ter assistente técnico, ele mesmo ia ter que fazer a manifestação ao laudo do perito judicial, mas ele decidiu pagar do bolso dele para que a manifestação dele fosse boa. Então, assim, é um advogado com quem eu sempre trabalho, ele sempre faz assistência comigo, então é o que eu tenho, assim, orgulho de dizer. Então, quer dizer que ele realmente entende a diferença que faz o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz nesse caso, porque ele pagou do bolso dele para fazer uma boa manifestação para ele. Eu achei assim fantástico nesse dia. E sim, por mais advogados assim, a gente que tem que educar os nossos clientes desse jeito, a gente que tem que explicar que a gente realmente faz a diferença no resultado dos processos. Esse advogado aprendeu e ele sempre traz clientes para mim. Em dúvida se os advogados já entendem e é para ser bem direto ou se precisa ser mais detalhista. Assim, você meio que tem que sentir também, né, o momento que às vezes o cliente está assim, depende, ele está com pressa, então talvez ser detalhista não seja a melhor coisa, né? Mas você tem sim que ensinar ele, né? Você tem que falar para ele, mostrar que realmente você vai fazer a diferença, que ele não é só um gasto ali, né? Você não está sendo um escoamento de dinheiro, né? Você não está sendo um gasto desnecessário, que você é essencial para que ele faça um bom trabalho. Esse advogado aprendeu que eu fui essencial para que ele faça um bom trabalho. Então, essa é a nossa missão, né? Então, sempre que você tiver chance de falar com o advogado, explicar o que você faz,
de uma forma simpática, de uma forma, tipo assim, eu tenho que educar o meu cliente, mas calma, né? Lembra, advogado é uma pessoa que estuda muito sobre o mundo jurídico, deveria ser, né? Conhece bastante do mundo jurídico e talvez ele não goste desse nosso termo aqui que a gente está usando, de educar, né? Mas a gente está falando naquele termo de você deve educar o seu cliente. Então, você deve mostrar para ele a sua importância. Mas sempre, claro, uma conversa, né, conversando ali, falando, contando casos, contando um caso que você já viu em uma aula, em um congresso, sei lá, ou falando sobre um caso que você trabalhou, mostrando de forma prática, né, para que ele não entende de perícia, ele entende de direito. Então, mostrando de um jeito prático qual diferença você faz na perícia, né, como que a sua perícia vai ajudar os processos dele. Sim, com certeza, nós somos necessários, né, assim como advogado. Então, hoje eu estava respondendo uma impugnação de honorários, estava ajudando na verdade é um trabalho de parceria que eu estou fazendo com uma colega que é perita e minha amiga, né, e os honorários que nós propusemos foi impugnado, claro. E aí nós estávamos estudando hoje para responder, né, e aí o advogado lá, é uma tarefa simples, é somente um contrato, aquilo que a gente já está acostumado, né? É um simples trabalho, nada complexo, poucos quesitos, enfim, falando assim, né? E aí, na nossa defesa, a gente foi colocando, né? Apesar de ser somente um contrato, e nesse caso é uma perícia de assinatura eletrônica. Então, a gente colocou, né? Apesar de ser somente um contrato, exige conhecimentos específicos, tempo de estudo, exige análise minuciosa, cuidadosa, exige todo um raciocínio pericial da perita, exige que a gente traduza os nossos achados de forma que o juiz, os advogados, as partes, todos entendam aquilo que nós encontramos. Então, assim, a gente estava ali defendendo e falando, não é simples, não é porque é só um contrato que é uma coisa simples. E mesmo que, sabe, já ouvi falar que assim, a pessoa cobrou caro para fazer alguma coisa em 10 minutos. Então, mesmo que eu faça rápido, isso só quer dizer que eu estudo muito para conseguir fazer alguma coisa rápida. Então, isso quer dizer que eu já investi muito tempo, dinheiro, meu esforço, meu raciocínio, para que eu consiga resolver um trabalho de uma forma mais rápida. Então, não é porque eu consigo... Muito acontece que o advogado fica ali tentando fazer a manifestação dele sozinho. Fica tentando sozinho e não consegue. Aí o prazo dele é daqui 2 dias. Aí ele me procura. Preciso fazer um parecer técnico divergente. Aí eu, tá, doutor, tudo bem, quando é que é o seu prazo? Depois de amanhã. E os 15 dias, né? Porque ele tem prazo de 15 dias a partir da entrega do laudo. Aliás, a partir da intimação, ele tem 15 dias. Para onde é que foram esses 15 dias? Ele ficou ali sozinho tentando. Quando ele chega à conclusão de que ele não vai conseguir fazer uma manifestação boa, aí ele procura o assistente técnico. Então, ele passou esse tempo todo tentando fazer sozinho e ele quer que eu resolva em 2 dias. Tá bom, eu pego, eu faço, eu resolvo em 2 dias. Mas ele precisa entender que, para que eu resolva em 2 dias, teve muito tempo de preparo antes, teve muito estudo antes, teve o meu tempo de estudo, teve o tempo que esses dias aí que ele passou, que ele não conseguiu resolver, e passou para mim para resolver em 2 dias, eu só consigo resolver em 2 dias porque eu estudei muito, porque eu já trabalhei bastante tempo, porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Então tá, eu resolvo em 2 dias. Não é porque é simples, é porque eu estou apta a resolver isso em pouco tempo. Acontece, nossa, muitas vezes eu perdi meu fim de semana, porque prazo do advogado é na segunda-feira, ele só me procura na sexta, para fazer um parecer técnico, para fazer quesitos, alguma coisa assim, com o prazo dele estourando, porque ele ficou tentando sozinho, e aí quando chega na hora dos honorários ele vai dizer que, é só um trabalho simples, é um trabalho sem complexidade. Cadê o prazo? Sim, ó, a Ju. Cheguei no meio da conversa. Na verdade, tem muitas vezes que a assistência é para o advogado, para ajudar ele na defesa no trabalho dele. O advogado que devia contratar e não o cliente final.
Sim, é o advogado é que tem que ficar ali quebrando cabeça para fazer uma manifestação, para fazer a aquisitação, é ele que está quebrando cabeça. Então, na verdade, a gente entra para facilitar o trabalho dele, para dizer, relaxa, eu cuido dessa parte, né? Cuida aí da parte das leis, cuida dessa parte aí, a parte da perícia me entrega, eu vou pegar e vou fazer, você pode relaxar dessa parte. Então, na verdade, a gente está entrando no processo para ajudar o advogado. É para ele dizer assim, sabe, é para ele gostar muito do nosso trabalho, é para ele dizer, vai ter assistente, graças a Deus, vem cá, me ajuda. Sim, ainda tem isso, né? Eu tô deixando de fazer as coisas que eu tenho que fazer para dar prioridade pro caso dele, porque ele só me procurou ali faltando poucos dias para vencer o prazo. Então, além de tudo, eu tô deixando minhas coisas, minha família, meu filho, meu fim de semana, meu tempo de lazer, eu tô deixando de lado para dar prioridade ao caso dele e resolver no prazo que ele precisa. E ele precisa entender isso. Ele precisa entender que eu consigo fazer não porque é fácil, eu consigo fazer porque eu me preparei muito antes de ele chegar com essa demanda. Que mais? Além disso, né, nós somos contratados pelo advogado, mas, além desses casos de perícia judicial, em que a gente atua como assistente técnico, ou da perícia extrajudicial, em que a gente pode também ajudar para que haja uma negociação, para que não chegue a ser um processo judicial, né, como esse caso que eu falei da operadora, que o advogado conseguiu resolver ali com a direção da operadora ali, sem precisar de processo, sem precisar de gastos, né, e sem perder tanto tempo também num processo jurídico. Com o meu parecer técnico, ele conseguiu chegar a uma resolução ali e não teve processo, resolveu extrajudicial. E a gente pode, eu acho que a gente precisa divulgar mais sobre isso, sabe? Porque a gente atua muito quando já tem processo, aí a gente entra. E eu acredito que o nosso trabalho tem um grande campo para que nem aconteça processo, sabe? Quando a pessoa já sabe, eu não assinei isso, eu não fiz esse documento, isso é falso, né? Isso é uma fraude. Se a gente conseguisse fazer uma boa educação da nossa clientela, eles já iriam nos procurar antes de entrar com o processo. Porque eles iriam falar, olha, faça aqui um bom parecer técnico, ele pega o nosso parecer técnico bonitinho, vai lá e fala, olha, empresa, né, banco, financeira, sei lá, tá aqui um parecer técnico bem feito, aqui ó, toda a fundamentação, toda a prova, dizendo aqui ó, meu cliente não assinou isso, meu cliente não é responsável por isso. Então, aí falar, né, olha, vamos entrar com processo, se não conseguimos negociar aqui, a gente vai entrar com processo, você vai ter que pagar advogado, vai ter que ir para audiência, conciliação, enfim, vai passar um tempo, você vai ter que pagar os honorários do seu advogado, vai ter que pagar os meus honorários, vai ter que pagar perito, talvez pagar assistente técnico, e no final tá aqui a prova que vai sair no final dizendo que meu cliente não assinou, e aí você vai ter que pagar com todas as custas da sentença, né? Vai ter que pagar ali, porque você vai perder se a gente entrar com processo. Então, vamos negociar aqui para não ter processo, para a gente resolver logo isso. Eu acredito que, nossa, imagina, todo mundo ia economizar tempo e dinheiro, porque ia resolver antes de ter processo. Então, a minha vontade é que a gente consiga fazer essa publicidade de resolva o seu problema com falsificação antes de chegar no judiciário, sabe? Se a gente conseguisse fazer essa publicidade para os advogados, olha, quando seu cliente chegar com um problema de falsificação, tenta negociar direto com a empresa, tenta negociar direto com o banco. Será que eles vão, né, talvez, para não entrar com processo, para não ter que pagar depois um valor bem mais alto e tal? Eu acho que teria um bom poder de negociação, mas acontece pouco. Eu, pelo menos, já peguei poucas vezes, e os peritos com quem eu já conversei sobre isso também dizem que atuam muito mais quando já tem processo, no judiciário, não atuam tanto no extrajudicial. É até um diferencial para o advogado, né? Falar que no escritório dele os processos são feitos já com defesa técnica completa. Então, isso é inclusive uma coisa muito boa, que você pode, na sua apresentação para os advogados, você pode falar, olha, a gente pode fechar uma parceria, e aí você já pode, na sua divulgação, né, para os seus clientes, falar, olha, a gente já trabalha em conjunto com um assistente técnico, com um perito, que já faz a sua defesa
com as provas ali, com tudo certo, sabe? E vocês podem fazer uma parceria com um advogado, com um escritório, e já colocar na divulgação de vocês, né? Ó, aqui você traz o seu caso, a gente vai defender ele já com as provas, a gente já vai entrar no processo com as provas para acelerar, né? Porque o processo todo mundo no Brasil sabe, justiça demora, justiça é lenta. Então, tendo isso aí de publicidade, né? Dizendo, olha, aqui o seu processo vai ser mais rápido, porque a gente já vai começar com a estratégia pericial traçada. Vou falar sobre estratégias. Como que você lidou com suas primeiras impugnações de laudo? Olha, a primeira, eu lembro assim que eu fiquei... Primeira vez que eu li lá, né, laudo, a impugnação, eu lembro que eu fiquei super nervosa. Fiquei assim, nossa, meu Deus, que... E é assim, o advogado fez... Ele numerou, né? E ele fez simplesmente 33 pontos de impugnação do meu laudo. Eu fiquei, cara, eu errei tudo, né? O cara achou 33 pontos pra falar do meu laudo. Eu, caraca, errei tudo, já era, acabou minha carreira, mal começou. Mas tá, dei um tempinho, bebi uma água. Eu lembro que eu li, assim, cheguei no final, nem conseguia lembrar das coisas, porque eu tava meio nervosa de ver a impugnação, assim, com negrito. O cara fez assim um festival, assim. O pessoal que fala da tipografia jurídica, né, do layout e tal, ia ter um infarto, porque o cara colocou negrito sublinhado, aquele negócio amarelo, assim, de realce, mas me assustou. Aí tá, dei um tempo, bebi uma água, voltei pra ler e peguei meu caderninho, minha canetinha e fui escrevendo ali, né, os pontos que ele foi encontrando. E aí eu fui vendo que, na verdade, ele foi numerando, mas assim... coisas que não tinham muito fundamento, sabe? E eu fui... O que tinha ali para responder, eu já fui meio que rascunhando uma resposta no meu papelzinho ali e me preparei, né? Esperei para ser intimada para responder. Mas o próprio juiz, acho que viu que não tinha muito fundamento e ele só me intimou para responder os quesitos suplementares que ele colocou, né? Ele fez essa impugnação com esses 33 pontos lá. Uma das coisas que ele impugnou, no caso, foi que eu não tinha graduação específica de grafotécnica, que não existe, né? Então, não foi uma impugnação muito bem feita, essa minha primeira que eu recebi. E o juiz deve ter visto que não era uma boa impugnação, não me intimou para responder a manifestação, ele só me intimou para responder os quesitos. Então, eu me assustei à toa com a impugnação, porque o juiz viu que não era legal. E eu só respondi os quesitos e, assim, o laudo foi homologado, não teve nada. Pois é, se ele tivesse um assistente técnico, talvez teria sido melhor, né? Não, foi o próprio advogado que fez. Boa noite, Rodrigo. Então, falando sobre, estratégias para você encontrar o advogado. Acho que na última live que a gente falou sobre assistência, eu falei, né, sobre fazer pesquisa no Diário Oficial. O que seria isso, né? Você vai no Diário Oficial, todo tribunal tem o Diário Oficial, onde é publicado ali sentenças, nomeações de perícia, declarações, né? Foi homologada a perícia. Tudo que acontece ali no processo, ele vai para o Diário Oficial. É por isso que, talvez você já tenha ouvido falar, que você não pode alegar desconhecimento de uma lei, você não pode alegar desconhecimento da sua citação, por exemplo, de processo, porque são atos públicos, né? Então, se tiver algum processo, alguém entrar com um processo contra você, isso aparece no Diário Oficial. E aí você não pode usar como defesa que você não estava sabendo disso, que você não sabia que você estava sendo procurado, enfim, porque são atos públicos e aí meio que cabe a você procurar o seu nome lá, entendeu? Então você não pode alegar desconhecimento, porque tudo é público. Então qual é a estratégia de pesquisar no Diário Oficial? Você vai no tribunal, lá no site do tribunal, procura pelo Diário Oficial. Eu geralmente procuro pelo da semana. Então, assim, pego dos últimos 7 dias e procuro variações de palavras, assim, tipo, nomeio perito. Sabe quando você é nomeado, que geralmente na decisão ali que vem, o juiz coloca, né? Defiro a realização da perícia para tal, nomeio, perito, grafotécnico, tal pessoa, né? Então, você procura meio que por essas palavras. Então, nomeio, perito, grafo, ou procura só por grafotécnico, grafo. No
de tanto pesquisar, eu já sei mais ou menos como que os juízes dos tribunais que eu procuro escrevem. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção de como é a frase padrão deles. Então, eu já coloco a frase certa, né? Mas como você vai estar começando, aí você procura defiro perícia, ou nomeio grafo, nomeio perito grafo, grafotécnico. Faz uma pesquisa por esses termos, que aí você vai ver as decisões que saíram. Eu procuro nessa última semana por causa do prazo. Porque a lógica por trás dessa ideia, né? Toda vez que é nomeado um perito, também é aberto prazo para as partes nomearem seus assistentes técnicos e apresentarem seus quesitos. Então, toda vez que um perito é nomeado, duas partes estão ali abertas, né? Estão precisando de um assistente técnico. Então, a ideia é que você vá oferecer o seu serviço para o advogado dessas partes, que está no momento em que ele pode contratar um assistente técnico, em que ele pode contratar alguém para fazer os quesitos para ele. Além disso, um outro serviço que eu fiz, um serviço que eu nunca pensei nisso, mas o advogado me procurou, um outro advogado que já trabalhou comigo antes também. Ele me procurou porque foi nomeado um perito, no caso, e ele queria saber sobre esse perito. Ele queria saber, assim, se era um bom perito, sabe? Porque quando o perito é nomeado, né, as partes podem indicar assistente técnico, fazer quesitos e impugnar o perito, se for o caso, né? Ou aceitar o perito. E aí ele queria saber sobre esse perito, se ele era bom, enfim. E ele me procurou para saber se eu já conhecia. E aí, assim, esse eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse perito que foi nomeado. Mas aí o que eu fiz? Eu procurei o currículo dele, olhei os cursos que ele tinha feito, olhei quanto tempo de experiência ele tinha, procurei o nome dele lá para ver quantas nomeações ele já teve. Como eu tenho cadastro nesse tribunal que ele atua, eu consigo abrir os processos. Então eu vi um laudo dele em outro processo, dei uma analisada. E aí o que eu falei pro advogado? Olha, eu não conheço esse perito, nunca trabalhei com ele, nunca fui assistente técnica, né, de caso em que ele estava, nem nada. Mas eu analisei aqui e ele tinha feito curso, um desses cursos aí que a gente sabe que é duvidoso, não é mesmo? E eu falei pra ele, e ele usa uma metodologia que é aquela bendita tabelinha que tá tão em discussão essas últimas semanas aí, né? Ele usa a tabelinha no laudo dele. E aí eu expliquei que esse método que usa a tabela não é adequado, que leva a erros, enfim, fiz toda a explicação e falei, olha, eu não conheço ele, eu nunca trabalhei com ele, não tenho nada assim que eu possa dizer sobre ele especificamente. O que eu posso dizer é sobre o curso que ele fez. E assim, ele só tinha feito esse, ele não tinha feito nenhum outro curso em outro lugar, ele só tinha feito esse curso duvidoso. E aí eu falei, olha, sobre o perito, eu não tenho como te falar, mas eu posso falar sobre o curso que ele fez. E aí eu falei do curso, falei da tabela que ele colocou no laudo dele, e falei pro advogado, né, olha, assim, não concordo com a metodologia que ele utiliza. E aí o advogado foi e impugnou o perito. Impugnou o perito. E aí foi nomeado outro perito, e aí o advogado fez a mesma coisa. Me pediu para olhar de novo. E aí essa é a outra perita que foi nomeada. Ela tinha pós-graduação, já tinha um tempo de experiência, enfim. Aí eu falei, olha, e eu já tinha trabalhado com ela. Já tinha sido assistente técnica num caso em que ela era perita. E aí eu falei, olha, já vi o trabalho dela, essa eu já conheço, já vi o trabalho dela. Já estive numa coleta, né, já acompanhei uma coleta que ela fez, então eu sei que essa sim, ela trabalha bem, enfim. E aí essa perita foi aceita e fez um bom trabalho. Então, uma coisa assim que eu queria destacar é que quando a gente fala assim, serviços que a gente pode oferecer, às vezes não se prenda muito ao nome do serviço, sabe? Ofereço quesito, assistência técnica completa, parecer técnico, consultoria, não sei o quê. Não precisa se prender aos nomes dos trabalhos. Às vezes, o trabalho que você vai fazer é o seu cliente que vai trazer, sabe? Eu digo que o que eu faço hoje em dia eu resolvo seus problemas com perícia, ou melhor, resolvo seus problemas com falsificação de documentos. Se você tiver algum problema com falsificação de documentos, eu posso resolver para você, eu posso te ajudar com isso. Então, muitas vezes, o cliente me traz o problema dele. Às vezes ele não sabe do que ele precisa, qual é a solução, qual é a resposta
que ele precisa, sabe? Então ele vem, conversa comigo, fala qual é o teu problema, né? E aí eu encontro uma solução de acordo com o meu conhecimento. E não é uma coisa assim, tipo, sabe, papum ali, tô com esse problema, eu já digo, a resposta é essa, a solução é essa. Não, às vezes o advogado me fala ali qual é o problema, e eu falo, olha, me dá umas 2 horinhas para pensar, e aí eu te respondo. E aí eu penso, né, dou uma olhada nos materiais que eu tenho, pesquiso, penso realmente nos casos que eu já tive, na minha experiência, às vezes converso com alguém, com algum colega, e aí eu volto para ele e falo, olha, a solução que eu pensei é essa, essa e essa. Qual é o nome desse serviço? Às vezes é uma coisa que eu nunca fiz. Então, assim, eu não tenho nome, isso aqui é uma, sei lá, consultoria de não sei o quê. Não sei. É um serviço, o que é o serviço? Resolver o seu problema. Você tem um problema, me fala que eu te ajudo a resolver. Então, se prender ali a quais são os serviços que você oferece e falar aquela lista de serviços, pode limitar o que você realmente pode fazer. Porque, na verdade, você pode fazer muita coisa. Você tem um conhecimento. Qual é o seu conhecimento? Você consegue identificar assinaturas que foram falsificadas ou que são autênticas. Se você trabalha com documentoscopia, você consegue identificar documentos falsificados ou autênticos. Você consegue identificar fraudes. Se você já faz a parte digital, você consegue identificar fraudes em processos digitais. Então, assim, você oferece o seu conhecimento. Como que esse conhecimento pode ajudar o seu cliente a resolver o problema dele. Então, eu já vi um colega nosso, um perito, falando que ele só trabalha vendendo assistência técnica completa. E então, assim, o que você entende, né? Que então ele não faz serviços tipo, eu só quero aquisitação. Então, quer dizer que se o advogado chegar e falar, olha, eu não tenho como te pagar a assistência técnica completa, só tenho como te pagar a aquisitação. Então ele vai dizer que não, eu acho que não consigo ver isso acontecendo. Mas eu não digo que eu faço só tal coisa. Eu sempre pergunto pro advogado, né, qual é o problema? O que está acontecendo? Me conta a história. E aí nessa conversa eu aproveito para falar das coisas que eu posso fazer, né, além daquele... Eu não penso só naquele trabalho que ele está me convidando ali, que ele está me passando. Pode ser que ele não feche comigo esse cliente, porque não depende só do advogado, né? Eu tenho que passar para o advogado e o advogado tem que passar para o cliente. Então, às vezes o cliente não vai pagar, ele não quer fazer, não quer fechar. Mas eu sempre penso nesse advogado, porque esse advogado, numa próxima vez, ele pode lembrar da perita que conversou com ele, que explicou, que mostrou conhecimento, sabe? Então, eu sempre foco em fazer um relacionamento com esse advogado e mostrar para ele o meu valor, mostrar o quanto eu posso ajudar, o quanto é importante para ele que ele faça uma parceria comigo, que ele me mantenha ali no caderninho de contatos dele, sabe? Sim, até porque às vezes o advogado quer uma coisa e o mais efetivo para ele, tecnicamente, é outra. Às vezes o advogado, né, com o conhecimento ali que ele já tem de processos, de perícias, de outros processos, ele pode ter pensado ali, eu preciso da assistência técnica para fazer tal coisa. E aí, quando ele vem conversar com a gente, ele já vem, olha, eu quero que você faça parecer técnico disso aqui e tal. E aí você vai conversando, aí você pode chegar a uma outra conclusão, porque você tem o conhecimento. Você faz a análise, você sabe ali o que você está vendo. E aí você pode falar para ele, olha, uma solução melhor para você é isso aqui. Às vezes, ainda não aconteceu comigo, mas eu já conversei com um colega que aconteceu com ele, que ele começou a analisar. E aí ele descobriu que o cliente cliente, né, no caso, tinha assinado de fato aquele contrato. E a tese da defesa toda era que ele não tinha assinado. Mas, na análise, o perito percebeu ali, não, essa assinatura é autêntica, de fato foi o cliente que assinou. E aí o que ele faz, né? Já tinha sido contratado, já estava ali fabricando, né, fazendo o parecer. Ele chamou o advogado para conversar. E aí ele falou, olha, as análises aqui todas indicam que ele assinou, a assinatura é a dele, de fato. Né? E aí, claro, com a ética e tudo mais, eu não posso fazer um parecer técnico dizendo que ele não assinou. Então, não tem como a gente ir por esse caminho. E aí,
Ele podia simplesmente ter dito isso, né? Tipo, ó, ele assinou, não tem como eu fazer um parecer técnico mentindo, dizendo que ele não assinou, então não vou fazer o trabalho, né? Devolver. Mas não é essa a nossa ideia. A gente tá para oferecer soluções. O que a gente pode fazer? Aí ele falou, olha, o que a gente pode fazer, você pode conversar, né? A gente pode derrubar esse laudo que foi feito porque ele está tecnicamente errado. Então eu consigo indicar pontos errados no laudo, na metodologia que esse perito utilizou. Mas vai ser provavelmente feita outra perícia, vai ter outro perito e esse perito vai chegar à conclusão de que ele assinou. Então o que a gente pode fazer talvez é ganhar tempo. A gente pode mostrar os erros do perito, né, que ele fez nesse laudo para, enfim, ganhar um tempo aí para o seu cliente se preparar, porque vai ser detectado que ele assinou. E aí, esse meu colega contou, né, que o advogado conversou com o cliente e tal, e aí o cliente, na verdade, não quis, porque o cliente falou, tá, então, sei lá, ele falou assim, eu devo ter esquecido, enfim, já não era uma pessoa tão idosa assim não, mas, enfim, ele achou que ele tinha esquecido e tinha assinado mesmo e não lembrava. Mas aí o cliente não quis fazer esse parecer técnico, né? Mas é uma opção. Você pode falar, olha, eu posso mostrar os erros que o perito oficial cometeu. E aí a gente faz esse parecer técnico sem fazer análise, sem dizer se o cliente assinou ou não assinou. A gente se baseia só em colocar os erros do perito judicial. Pode ser, mas porque quando você só aponta os erros, né? É difícil de... Assim, como ele não ia mentir no laudo dele, ele não ia dizer, ó, o perito errou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e aqui mostra que o cliente não assinou. Ele não ia fazer isso, ele só ia falar que o perito errou. Então, nesse caso, provavelmente seria deferida outra perícia, seria nomeado outro perito, que ia acabar chegando à conclusão de que ele assinou. Então, só iria ali ganhar tempo mesmo, né? Mas aí o cliente decidiu que, não, então eu esqueci, então vamos encerrar aqui, né? Então eles se resolveram ali encerrar. Mas a lição que eu tirei disso foi, não entrega assim a bomba, sabe? Tipo, ele assinou aqui, então eu não vou fazer, se resolve lá com ele, dá teu jeito. Né? Existem outras alternativas, né? Existe alguma forma de você oferecer alguma orientação, alguma estratégia, enfim. Não desiste, se não entrega, tipo, se vira com a bomba. Podemos, em apenas uma manifestação, dar o aceite, dar valor dos honorários e solicitar os documentos em que pese... Olha, é assim, quando é justiça gratuita e já está definido honorários e tal, você só tem que aceitar, eu costumo já aceito nos termos apresentados e já faço o agendamento, já solicito. E sobre solicitar os originais, eu solicito em todas as minhas manifestações, todas. Mesmo quando eu tenho que propor honorários, eu já coloco na minha primeira manifestação, meu primeiro lá, né, que vai ser necessário documentos originais. Me manifesto de novo por qualquer outro motivo, requer novamente documentos originais. Aviso que já aconteceu coleta de padrões e estou na espera dos documentos originais para iniciar os trabalhos, até que alguém me diga que os documentos foram entregues ou que não vai ser entregues e eu vou ter que fazer na via digitalizada. Eu sempre peço originais em todas as vezes que eu me manifesto, até que seja decidido se eu vou fazer na via original ou na via digitalizada. Então, mais sobre isso de agendar, aguarda a definição dos seus honorários, para você não começar a trabalhar e ainda nem saber por quanto, qual vai ser o valor que você vai receber. Então, eu só agendo depois que a definição dos honorários foi feita. Mas ele impugnou o laudo inteiro, e aí ele voltou lá na manifestação de aceite para impugnar. Poxa, ele esperou. Ele provavelmente viu assim, vou guardar essa carta na manga, né? Aí, dependendo do resultado do laudo, quando chegar a hora, eu impugno esse começo. Já aconteceu de eu ir ser assistente técnica e ir na coleta de padrões. E a perita, ela mostrou pro periciano a assinatura, né? O documento questionado ali. Ela mostrou antes. Enquanto ele estava ali preenchendo, ela mostrou, olha, só assina igual, parece, tipo assim, ele estava assinando, abreviando um dos nomes, e ela queria que ele escrevesse inteiro, né? E aí ela pegou a cópia que ela tinha lá do documento, do questionado, e mostrou pro periciano.
durante a coleta ali. Eu, como assistente técnica, caladinha, só anotei. E aí, né, depois da coleta, né, ela fez outras coisas ali que eu também fui anotando. E aí, depois da coleta, o advogado perguntou, né, e eu falei, olha, eu observei algumas coisas que... Uma, ela, que foi de apresentar o documento questionado, né, que não se deve apresentar de jeito nenhum. Falei assim, esse aqui, terrível, ela nunca devia ter mostrado, né, então, assim, eu falei pra ele, eu tenho alguns pontos pra impugnar essa coleta dela, mas vamos esperar ela entregar o laudo, e aí, dependendo do que ela colocar no laudo, a gente impugna. E aí, então, eu guardei essa carta na manga, né? Das coisas erradas que ela fez na coleta de padrões. Porque eu não sabia como ia ser o laudo dela, se ela ia chegar à mesma conclusão que eu, né? Então, se ela fosse contrária, aí a gente ia, no parecer técnico, colocar, olha, na coleta de padrões, o assistente técnico observou que ela mostrou e tal, ia fundamentar por que não se deve mostrar a peça questionada antes, ia colocar tudo ali, né? Mas acabou que ela chegou na mesma conclusão que eu, então eu não impugnei ela, né? Ela fez errado, mas aí eu fiz meu laudo com todas as análises, bonitinha, tudo certinho pra fortalecer, porque o laudo dela foi meio fraquinho, mas aí eu fiz um bom parecer técnico pra dar uma boa base ali pro juiz concluir, né? Pra que o juiz desse uma sentença favorável. Mas, se ela tivesse ficado ali, chegado numa conclusão errada, né? Aí eu teria impugnado desde a coleta, né? Eu já iria impugnar ali, ó, na coleta ela fez isso, isso e isso, coletou pouco, né? Ela coletou, acho que 25 assinaturas, uma coisa assim, ou 20. Foram poucas assinaturas. Ela, enfim, não foi muito bom, não, o trabalho dela. Mas eu só ia impugnar se ela fosse contrária à nossa tese. Como ela foi favorável, deixei guardado ali esses pontos que eu observei, porque ia prejudicar a gente, né? Pois é, boa tática. Então, não precisa... O processo também tem muito disso, né? De estratégia. Então, guarda as cartas na manga quando for necessário, para você usar no momento certo. A pessoa só impugna a mulher e aí vem outro perito que faz pior, ainda não concorda comigo, dá tudo errado, né? Então, não, deixa eu ver o que ela vai fazer, como é que ela vai concluir, aí a gente vê se a gente usa isso aqui ou não. Um outro serviço que, assim, já chegamos aqui à conclusão, né? Ofereça soluções de problemas para o seu cliente. Então, escuta o que ele tem a dizer, escuta ele falar o problema dele, e aí, com base no seu conhecimento, você encontra uma solução e oferece essa solução para ele. Não fica preso ali numa lista de itens que você oferece como serviço e tentem pegar esse problema aqui e encaixar numa desses serviços prontos. Você precisa resolver o problema que seu cliente tem. Então, escuta o que ele tem a dizer e aí resolve o problema dele. O nome desse serviço, depois você cria. Eu até falei, acho que na última live também, não, foi na palestra do congresso, que eu falei sobre esse trabalho que eu fiz, que eu nunca tinha pensado nisso, que foi uma imobiliária, que um advogado com quem eu já trabalhei, trabalha para essa imobiliária, né, para o dono dessa imobiliária. E aí teve um problema lá, que falsificaram o documento lá de um contrato, né, de uma casa. E aí a imobiliária estava com processo porque a imobiliária validou esse documento que era falso. E aí o dono verdadeiro, né, estava processando a imobiliária porque teve um erro ali, né, na verificação dos documentos. Então, e aí o cliente, né, o dono da imobiliária procurou o advogado e falou, né, sobre esse caso e tal, tudo bem. Só que, além de o advogado falar, né, sobre assistência técnica, me contratar e tal, o cliente falou pra ele assim, né, o dono da imobiliária, cara, só que eu tô preocupado porque o pessoal que atende lá, né, enfim, as atendentes, recepcionistas, pegaram esses documentos e validaram, assim, aceitaram, não fizeram nenhuma conferência. E assim, pode acontecer de novo, eu posso ter outros casos desse. E se hoje tiver alguém lá na minha recepção que tá com documento falso de novo, e o pessoal que vai atender não sabe, vê isso direito, vai validar outro documento. Tipo assim, o dono, né, tava tendo dor de cabeça já pensando
nos possíveis casos que ele teria no futuro, porque as funcionárias dele não sabiam identificar um documento falso, né? O que aconteceu foi que a pessoa chegou lá com uma identidade falsa, colou a foto dela por cima da identidade e, na verdade, ela não levou o documento original dela, ela só levou a cópia já pronta, sabe? Porque se o cliente chega com o RG original lá na imobiliária, a funcionária tira todas as cópias lá mesmo, né? Mas o cliente pode chegar e dizer, ó, já trouxe todas as cópias prontinhas. E aí a funcionária não pegou o RG para comparar com as cópias, ela só aceitou as cópias e levou adiante o processo. Nisso, a cópia do RG era falsificada, porque assim a pessoa lá tinha colado uma foto dela no RG certo, né? No RG autêntico, e se passou pela pessoa que era proprietária do imóvel. E aí, assim, ela vendeu o imóvel para outra pessoa, assinando como a dona, né, com esse documento, e passou. E aí o dono estava preocupado, né, tipo, no futuro, o que vai acontecer? Se tiver outra pessoa aparecer com isso, eu vou cair de novo nisso, vou ter processo de novo, tipo, o cara já estava desesperado, né. E aí, quando o advogado veio falar comigo sobre assistência técnica para esse caso, né, ele só veio falar, olha, a gente vai precisar de assistência técnica para esse caso. Tá bom, fui contratada para assistência técnica, beleza. Mas aí, conversando ali, o advogado falou, olha, ele tá tão preocupado porque a funcionária dele pode fazer de novo, enfim, contou lá, né, tudo que o cliente tinha falado. E aí eu falei, olha, eu posso fazer um treinamento com elas, né, eu já tava dando mentoria, já tava dando aula, né, nos cursos. Falei, eu posso fazer um treinamento com elas, eu posso mostrar ali algumas características, né, dos documentos, fazer ali um checklist para elas talvez não aceitarem de novo essas cópias, né, conferirem sempre com o original e tal, eu posso fazer alguma coisa. Então, tá, ele falou com o cliente, né, e tal, e a gente fechou um treinamento, beleza. Só que aí, enquanto eu tava ali preparando esse treinamento para elas, né, para as funcionárias, eu pensei que eu podia criar também mais do que um checklist. Eu podia criar um protocolo, tipo assim, regras que você só pudesse aceitar para fazer a documentação se cumprisse tais requisitos, né? Assim, tipo assim, não aceitar em hipótese alguma que a pessoa trouxesse as cópias prontas se ela não apresentar o documento original para a pessoa conferir. Então, além de um checklist, a gente colocou um protocolo. Aí eu fiz um material. Aí, olha só, eu fiz o treinamento, eu fiz esse checklist, criei essa rede de, tipo, não sei se a gente pode chamar de árvore de decisões, mas assim, você só aceita os documentos se ele trouxer o original, né? Você pode até aceitar as cópias que ele trouxer, mas a apresentação de original é imprescindível. Se não trouxer o original, você não aceita. Tipo assim, protocolos que ela tinha que seguir para aquilo ser aceito, né? Para aquele documento ser feito, ser validado. E aí eu criei esse protocolo, fiz um material, tipo um e-book, assim, explicativo, com cada passo desse protocolo. Então, assim, eu acabei fazendo um combo de produtos. Eu fiz o treinamento, fiz o checklist, fiz o protocolo, fiz o e-book, fiz tudo, né? E vendi esse serviço que até então eu nunca tinha pensado nele. Esse serviço que surgiu assim, por quê? Porque o cliente apareceu com um problema. E aí eu pensei na solução, ofereci essa solução, o cliente aceitou e eu vendi como um produto para ele. Então, um cliente chegou com um problema, eu pensei numa solução e vendi essa solução. E aí depois eu dei um nome, né? Protocolo de segurança de verificação de fraude. E aí foi assim. Então, não se prenda à sua lista de serviços que você oferece. Seja um resolvedor de problemas do seu cliente. O que mais eu tenho aqui? Que é, inclusive, né, uma tendência que eu tenho visto, assim, além de estudar sobre perícia, sobre grafotécnica, sobre a nossa área, eu sempre estudo também sobre outros assuntos, né, que a gente pode acabar aplicando na assistência técnica, no nosso trabalho, na nossa vida. Então, assim, esse negócio de desenvolvimento pessoal, enfim, se eu pensar de forma para focar, assim, que nem eu tô falando aqui, ó, criando oportunidade porque tá focada na solução. Então, assim, foca na solução dos problemas. Então, uma tendência
para nós que somos profissionais liberais, é não focar em serviço, vendo esse serviço, esse cliente. Eu foco em ser uma resolvedora de problemas. Então, eu não exatamente ofereço assim, olha, esses são os serviços que eu ofereço. Eu já falo assim, mas como eu resolvo os seus problemas com fraudes documentais. Eu resolvo o problema que você tiver com assinaturas falsificadas. Eu falo, me conta o seu problema e eu vou te ajudar a encontrar uma solução. Então, eu não ofereço assim, eu tenho esse serviço, porque às vezes o cliente nem sabe. Eu falo em quesitação. O que é quesitação? Que nome, o que é isso, né? Quem não sabe o que são quesitos, não vai ter ideia do que é uma quesitação estratégica. E aí eu explico direitinho, falo, né, tudo o que tem nessa parte aí. E uma coisa muito importante é que você consiga fazer essa conexão com os advogados. Então, porque a gente fala de enviar e-mail para o advogado, né? Mas assim, eu tenho mandado cada vez menos e-mails. Por quê? Porque eu vejo que já tive muita resposta, né? Já aconteceu de eu mandar e-mails, não dá nem 10 minutos, meu telefone tocar, porque o advogado recebeu ali, assim, foi aquele negócio na hora certa, né? Eu vi ali que tinha sido nomeada a perícia, mandei e-mail para o advogado oferecendo meus serviços, mandei ali eu fiz um folder, né, bonitinho, mandei. Em menos de 10 minutos meu telefone tocou, porque ele realmente estava precisando e ele, assim, não conhecia nenhum assistente técnico, nenhum perito. E aí ele me contratou. Então, assim, eu já tive, sim, resultados enviando e-mails. Mas eu acho que de tanto a gente dar essa dica, os advogados estão recebendo muito e-mail. Então, meio que tá ficando o meu e-mail perdido junto aos outros e-mails de peritos mandando para advogados. E aí, pensando pelo lado do advogado, sabe aquele monte de e-mail que você recebe? Que tá oferecendo produto, tá oferecendo oferta, desconto, não sei o que. Às vezes você, não tô interessado, já clica ali sem nem abrir, só vai apagando. Aí, assim, aquele e-mail que, nossa, eu pensei tanto, quebrei a cabeça para criar um texto legal, pra, né, escrever tão bonitinho. O cara nem chegou a abrir, ele só clicou e apagou da caixa de entrada. Então, eu ainda mando e-mails, porque eu, enfim, já tive resultados com eles, então mando, mas eu mando, assim, poucos. O que eu tenho focado um pouco mais é tentar encontrar com as pessoas. Como, né? Eu procuro por eventos, palestras voltadas para o mundo jurídico, assim. Claro, palestras que me interessem também. Eu não vou numa palestra de, sei lá, direito tributário, que não é do meu interesse, não tenho nada a ver com isso. Eu procuro palestras que falem ou sobre alguma coisa de processo civil voltada, assim, para uma coisa que eu tenho interesse. Eu olho os assuntos, separo ali o que me interessa para ir numa palestra. E aí, ali você vai encontrar pessoas, sabe? E existe uma linha muito, muito fina ali, muito tênue de equilíbrio entre você se oferecer, né? Oferecer seu trabalho e você ser chata. Então, é um desafio que a gente tem que fazer, que a gente tem que concluir esse desafio aí de oferecer nossos serviços, mas de uma forma interessante. Então, eu não chego dizendo, olha, eu faço tal coisa. Não, assim, eu deixo meio que surja naturalmente, mas eu fico atenta, sabe? Sei lá, tem uma pessoa que às vezes tem coquetel ali na mesinha de alguma coisa, de comidinha e tal. Aí ali eu acabo conversando com uma pessoa, né, e tal, e surge, às vezes a pessoa, você, tipo, atua advogado em qual área, né? Eles sempre perguntam, né, de qual área que você atua, né? Que a pessoa fala, é civil, trabalhista, não sei o quê. Aí eu falo, né, olha, não, na verdade eu não sou advogada, eu sou perita, né? Mas eu tenho interesse por essa área, por isso que eu vim na palestra. E aí eu vou, sabe, deixando a conversa surgir naturalmente. E às vezes já aconteceu também de eu conhecer advogado e assim, a pessoa nem saber que eu não sou advogada, porque ela não perguntou. Eu também não saí falando, olha, eu sou perita, tá? Não, a gente só conversou ali sobre outras coisas, falou da palestra, falou da comida, falou de outras coisas e trocou contato. Tá bom. E aí, quando a pessoa me adicionou no WhatsApp, né, ela vê, né, vai olhar ali no meu catálogo, enfim, no meu WhatsApp profissional, né,
Aí ela veio, olha, eu pensei que você era advogada, você é perita. Aí eu falei, pois é, mas eu sou perita, eu analiso documentos, analiso assinaturas. Aí, mas eu fui na palestra porque eu estava interessada e tal. E a gente continuou conversando assim, como pessoas que se conhecem, sabe? Pessoas que se conhecem e tal. E em algum momento ela teve um caso, e aí, minha amiga perita, né? Vamos conversar sobre isso e tal. Fechei o negócio, fui assistente técnica, olha aí. E assim, começou totalmente orgânico. Então, assim, não seja pessoa chata, né? Não chega lá, olha, eu sou perita, tá aqui meu cartão, quando você precisar, me chama e tal. Porque a chance da pessoa falar, que pessoa chata, quero nem saber de você, tchau. É isso aí, vamos falar de perícia e vamos ganhar dinheiro. É o que a gente quer, né? Vamos ganhar dinheiro. Então, assim, não seja pessoa chata, né? Faça networking, mas seja uma pessoa interessante. Eu procuro ir a eventos, procuro palestras, lugares onde você vai poder encontrar com pessoas, não só advogados, sabe? Você já ouviu falar assim, a sua família sabe o que você faz? Os teus amigos sabem o que você faz? Não corre atrás de advogado, sabe? Não precisa ser stalker, ficar ali perseguindo a pessoa. Fala naturalmente sobre... O negócio é conhecer pessoas e deixar que essas pessoas saibam o que você faz, saibam que você é bom no que você faz. Isso é muito importante. Além da pessoa saber o que você faz, que ela saiba que você tem qualidade, que você entrega o que você faz com qualidade. Isso é muito importante, né? Porque você ser conhecido como perita, como perito, é bom, mas ser conhecido como um bom perito, aí faz toda a diferença. Né? Qual é a qualidade da sua reputação? Então, assim, eu procuro ser conhecida pela qualidade do que eu entrego. E isso envolve também, algumas vezes, responder dúvidas. Às vezes, essas pessoas que eu conheço não me contratam de primeira, sabe? Não, você é perita, né? Tá aqui, ó, preciso de assistência técnica, tá aqui. Não, às vezes a pessoa meio que faz um teste com você. Às vezes ela te manda isso aqui, ó, tô com um problema aqui e tal. E aí é a sua chance, né? Não diga, você não tá pagando, eu não vou te responder, não. Pode ser a sua chance, a pessoa tá te testando, né? Será que ela sabe mesmo? Será que eu vou entregar o meu cliente, né? O advogado pensando, o cliente que eu conquistei, eu vou trazer essa pessoa que eu nem conheço para trabalhar com ele, vai que ele estraga o meu processo, nunca vi essa pessoa antes. E aí ele pode estar te testando, perguntando alguma coisa ali. E aí você pode responder, mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua capacidade, né? Tira as dúvidas dessa pessoa. Claro, você não vai também fazer uma consultoria gratuita desse jeito, assim, né? Passar ali 1 hora do seu dia pesquisando, respondendo coisa que nem doida, que aí a pessoa vai ver que você é otário, tá ali respondendo coisa de graça, pra que vai te pagar? Mas seja simpática, responda, tira dúvidas. Pode ser um teste, porque a pessoa, o advogado também apareceu aqui que não estava conectado. Tudo certo? Nossa! Acho que agora voltou, tá. Apareceu aqui que tava baixa conexão, mas acho que agora tá normal. Enfim, seja simpático. Procure conquistar as pessoas. Travou, mas agora você tá me ouvindo bem? Voltei a falar normal? Beleza. Então, né, só a pessoa te pergunta coisas, às vezes ela quer testar, porque ela conquistou o cliente dela e ela quer saber se é uma boa ideia passar esses clientes com você, sabe? Se trazer você pro jogo dela realmente vai ser uma diferença, se vai ser uma coisa boa. Então, seja amigável, responda, seja simpático. Também não vai trabalhar de graça, não vai ficar dando 1000 respostas, fazendo consultoria gratuita, mas mostre que você conhece, que você entende, que você tem realmente algo para oferecer. Né, o meu slogan, eu posso ser a diferença no resultado do seu processo. Então, mostra isso, mostra que você é um resolvedor de problemas. Que mais? Deixa eu ver, tem pergunta aqui, a live vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar gravada. Quais pontos são cruciais para realizar a análise prévia? Bom, você analisa
se você... primeiro, qual vai ser as condições, né? Quais serão as condições que você vai trabalhar? Você vai ter acesso à via original do documento ou não? Você vai ter só aquela cópia digitalizada do jeito que o cliente tem. O seu cliente é a parte que teve a assinatura impugnada, então você vai poder fazer coleta de padrões, ou o seu cliente é outra parte, então você não tem acesso ao periciando. E aí, nesse caso, você vai depender ou de padrões já existentes que o seu cliente tenha, ou do que o perito judicial conseguir, né? Se o perito judicial fizer coleta de padrões, você vai ter padrões. Enfim, quais vão ser as suas condições de trabalho? Então, primeiro, analisar a assinatura em si, como você faz quando vai aceitar uma nomeação no tribunal mesmo. A análise se ela é complexa, se é uma assinatura simples, se tem ali muita sobreposição de traços, se você for trabalhar só com a via digitalizada, a imagem é boa o suficiente para você chegar a uma conclusão confiável, ou a imagem está prejudicada, tem elementos suficientes para que você chegue numa conclusão confiável, ou, enfim, faça as análises ali da condição do trabalho que você vai ter que fazer. Veja, né, com tudo isso, ciente dessas condições de trabalho, aí você analisa, em média, quantas horas você vai precisar de trabalho para fazer. Ali você vai ter que fazer diligências, né? Se você vai poder fazer a coleta de padrões, coloca esse tempo de coleta de padrões. Se vai ter coleta oficial pelo perito judicial, você vai acompanhar essa coleta oficial, então você vai estar presente, né? E além disso, você vai ter que meio abrir espaço na sua agenda, porque se você não vai ser você que vai marcar a coleta, você vai ficar ali à disposição de saber para quando o perito judicial marcou essa coleta e estar disponível nessa data para acompanhar a coleta também. Então, você pode querer colocar um valor sobre isso, a disponibilidade da sua agenda, para saber, porque você vai ter que estar disponível no dia que o perito decidir marcar, não é você que vai marcar, né? Então, analisa essas condições de trabalho para poder fazer ali a análise prévia, né, a análise de viabilidade. Na análise de viabilidade que eu mando para o meu cliente, eu gosto de colocar também, eu escrevo isso, né? Se eu só vou trabalhar com a via digitalizada, eu coloco se a imagem está em boa qualidade, se eu vou ter uma boa visão assim, dos elementos, ou se eu vou ter uma imagem prejudicada. Eu gosto de colocar se eu já identifiquei ali alguma divergência, alguma convergência. Eu coloco ali, né, já identifiquei pontos importantes de divergência, assim, eu gosto de dar assim, uma prévia realmente do que eu já encontrei e do que a pessoa vai encontrar no meu trabalho. Eu já encontrei uma divergência importante no método de construção. Eu coloco lá, vamos fazer uma perícia, uma estratégia baseada em fazer o perito oficial olhar para esse ponto específico aqui. Eu gosto de dar uma prévia realmente de alguma coisa que eu já tenho observado. Não faça a análise na análise prévia. Não entregue ali tudo que você já viu. Eu realmente só coloco, olha, eu já observei, já estou traçando a estratégia com base nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Assim, mostrar para o cliente, olha, eu estou preparada, eu já identifiquei coisas, eu já sei por onde a gente pode seguir, já sei qual quesito a gente pode colocar aqui, já tô pronta, entendeu? Já fiz tudo aqui, ó, tô pronta, é só me chamar, só fechar comigo que a gente já começa a trabalhar. Então, é importante, eu gosto de colocar isso. E os advogados, né, os clientes para quem eu mando, eles gostam disso, eles já conversam comigo ali, já sabendo mais ou menos por qual caminho que eu vou seguir. Então, e também, né, se realmente vai ser possível fazer a perícia. Porque isso é uma coisa triste, porque às vezes eu tive um caso de uma pessoa que era um documento antigo e ela não tinha mais o original. E a cópia tava, assim, péssima. Mal dava pra ver as letras. Tava, assim, péssima, péssima e não tinha outro. No processo mesmo, tava assim, né? O perito judicial
aceitou fazer, mas assim, eu não sabia o que ele ia colocar, porque não dava pra ver nada, sabe? No máximo dava pra ver ali os riscos que estavam pro lado direito. Só dava pra dizer inclinação, dava pra dizer, mal dava pra identificar a letra. E aí eu falei isso pro cliente, né? Olha, tá muito, muito ruim a sua cópia. Essa cópia aqui não tem como a gente analisar. Não tem, realmente não tinha. Eu não tinha o que falar, eu não tinha nada pra colocar ali. Olha, observei isso, não dava. Eu falei assim, olha, não dá pra eu fazer um parecer técnico prévio, porque eu não tô vendo nada. O que a gente pode fazer, novamente, não diga, olha, se vira aí, não dá pra fazer nada. Ofereça alguma solução. O que eu posso fazer é, como o perito judicial aceitou, boa noite, como o perito judicial aceitou, o que a gente pode fazer é esperar, ver como que ele vai prosseguir, o que ele vai entregar. E aí, com base no que ele entregar, eu posso ver aí, porque assim, se ele, independente da conclusão, ele não tem como chegar a uma conclusão. Então, se ele entregar alguma coisa que você queira impugnar, a gente pode fazer a impugnação baseado nisso, não tem como ver. Mas assim, a nossa defesa não seria você assinou, a pessoa, não era nem ele, né? Era o avô dele lá, era um negócio também de terra. Era um documento lá que o avô tinha passado terra pra alguém. Assim, ó, não tem como a gente dizer se seu avô assinou ou não assinou, porque não dá pra ver nada. Então, a nossa conclusão vai ser que não dá pra fazer essa análise. Então, independente do que o perito chegar, se você quiser impugnar, o que a gente pode fazer é falar isso. Não dá pra fazer a análise. Então, a gente impugna simplesmente porque o perito tá inventando, não teve como ele fazer. Então, assim, eu tive que falar pra ele, não tem como fazer. Então, mais uma coisa pra você olhar na sua análise prévia. Tem como fazer, né? Mas não deixe seu cliente simplesmente se vira, né? Ajuda ele, dá uma solução, um caminho, alguma coisa. Quando o cliente faz contato, você informa que precisa agendar consulta e preço dela? Depende. Eu entendo que, assim, para fazer seu orçamento, né, para fazer uma análise prévia ali, a gente tem que analisar, a gente tem que pegar, saber as condições do trabalho, a gente tem que ver ali se vai ser cópia digitalizada, qual é a qualidade da cópia. A gente vai passar um tempo ali, às vezes até 1 hora, mais de 1 hora, analisando só para dar um orçamento. Então, eu entendo quem diz assim, que a gente tem que cobrar por isso. E tem duas coisas, né? Uma coisa que você pode fazer é cobrar a consulta, né? Cobrar ali um valor X. E esse valor X vai ser, caso a pessoa feche com você, esse valor vai ser descontado do valor dos seus honorários. Essa é a minha estratégia que eu mais gosto, assim. Tá, eu cobro a consulta, R$150, R$100, sei lá, o valor. Se você fechar comigo, né, e te dou o orçamento, se você fechar comigo, esse valor que você pagou pela consulta já vai descontado, entendeu? Vai no valor total do orçamento ali, esse valor que você pagou pela consulta vai estar dentro ali. E aí, se você não fechar comigo, eu fico com o valor da consulta. Mas também, e aí vai, assim, você tem que pensar o que vale a pena pra você. Você tem que pensar no seu caso. Sobre cobrar essa consulta ou não, porque sim, vai tomar um tempo seu, você vai ter que analisar, você vai ter que usar o seu raciocínio pericial, você vai ter que, como eu disse, né, eu gosto de entregar uma análise prévia que diga a estratégia mais ou menos que eu pretendo seguir. Então, assim, você vai ter que pensar nisso, né, você vai gastar os seus neurônios, seu conhecimento todo. Então, se você quiser cobrar, a estratégia que eu gosto é essa, né, cobrar pela consulta. Mas, se o cliente fechar comigo, eu desconto esse valor da consulta do valor total dos honorários que eu vou cobrar. Mas também, por muito tempo, eu atuei sem cobrar essa consulta. Dicas de captação de clientes, a gente falou um pouco, né? Sobre consultar no Diário Oficial, usar o site da OAB para você encontrar as informações sobre o advogado da parte, para poder mandar e-mail, enfim, mandar sua apresentação, né? E outra dica de captação que é o networking, né? Que é procurar palestras, procurar eventos da OAB, enfim, lugares onde você possa estar, em que você pode, eu acredito que é mais eficiente, né? Na minha experiência tem sido mais eficiente eu conversar realmente, né? Claro, é um passo de formiguinha, né? E-mail você pode mandar
30 e-mails por dia, disparar para todo mundo. Mas conversar desse jeito é de um por um, né? E você tem que conversar, manter a conversa, explicar, né? Gastar saliva ali, gastar sapato mesmo. É um trabalho de formiguinha mais lento, mas tem mais efeito. E eu sinto que tem um efeito mais duradouro, assim, de... Mesmo que a pessoa não feche comigo agora, eu sinto que eu consigo impactar aquele advogado, aquela pessoa. Então, ela fica com o meu contato. E já aconteceu várias vezes de... Conheci a pessoa, né? Tô com contato ali no WhatsApp ou no Instagram. E aí, depois de, sei lá, 2, 3, 4 meses, a pessoa... O advogado vem, tá com caso, né? Pra mim. Então... Pode não surtir efeitos, porque o e-mail eu sinto muito que a pessoa abriu. Se ela não tiver com um negócio ali na hora, sei lá, ela vai guardar meu e-mail para quando ela tiver um caso, ela vai lembrar que ela recebeu na caixa de e-mail uma perita fazendo propaganda e tal, assim, parece que é perdido, sabe? Você se esforça tanto para fazer ali um texto legal, né? Fazer um material de divulgação, faz a pesquisa no diário, encontra o e-mail do advogado, manda, e eu sinto que a pessoa não vai lembrar de mim depois. Já numa conversa, no networking, a pessoa vai lembrar que ela conversou comigo, ela ouviu o som da minha voz, ela viu meu rosto, né? Ela trocou comigo, né? Ela falou comigo, então... tem mais chances de ela lembrar que naquele evento lá da OAB eu encontrei uma pessoa que disse que faz perícia nesse negócio aqui, deixa eu procurar por ela. E aí ela vai ver minha foto ali, vai procurar, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, e vai ver minha foto e vai lembrar que tá aqui a cara daquela pessoa com quem eu conversei. Então, apesar de ser assim, mais trabalhoso, eu sinto que eu tenho mais efetividade conversando com a pessoa. E também você já passa a segurança, sabe? Assim, né? Conforme você vai falando, você vai ganhando essa segurança no seu falar também. E aí a pessoa já conhece, já sente a sua segurança, já sente que você é um bom profissional, que você tá ali disponível. Então, eu tenho preferido captação de clientes dessa forma mais orgânica, sabe? Conversando, mostrando, né, quem eu sou, mostrando o meu trabalho. Então, que é justamente aqui a melhor forma de apresentar a perícia para o advogado, que é conversando. Primeiro, acho que antes de você, né, falar, você tem que ser um bom ouvinte. Então, escutando o que ele tem para falar ali, né? Tá precisando, o que ele tá precisando, qual é o problema dele, qual é o caso que ele tá. E aí a sua chance de explicar, de mostrar o seu conhecimento, de mostrar que você sabe, mostrar que você pode ajudar de alguma forma. Às vezes o cara só tá com uma dúvida de alguma coisa que o perito colocou lá que ele não tá entendendo nada. E aí você explica, esse termo aí significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você mostrou seu conhecimento, você mostrou que você é capaz, sabe, desse bate e volta de perguntas, né? Que você consegue manter essa conversa, que você tem o conhecimento para mostrar. Eu tenho folders, eu podia ter separado aqui, né? Mas eu já mostrei nos stories, quando eu fiz, eu tenho folder, sim, eu fiz, né? Eu coloquei um mini currículo ali, os cursos que eu já fiz, coloquei alguns serviços que eu posso oferecer, fiz um textinho ali de apresentação e coloquei o meu contato, né? E coloquei o QR Code. O QR Code foi bem legal, o pessoal gostou. Os advogados, para quem eu entreguei, eles gostam, né, do que tem o QR Code ali, que vai direto pro igual o Linktree, que você coloca vários contatos. A pessoa aponta pro QR Code e vai ali pros meus contatos. Eu posso compartilhar depois também. Só. E perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim. Se tudo der certo, vai. Bom, uma outra coisa muito importante para o assistente técnico e que pouca gente fala, não só para o assistente técnico, mas que nós já tivemos live aqui com a Juliana, que é sobre organização. Seja organizado e mostre que você é organizado para os seus clientes, sabe? Assim, você tem que se vender. Além de vender
o seu trabalho, o seu serviço, os seus conhecimentos, você também tem que vender você mesmo, né? Você tem que mostrar que você é um bom profissional. E isso talvez seja mais complicado do que vender produtos, né? Porque você tem que, quando você vende um produto, você pega o produto na mão aqui e fala, olha, esta caneca aqui mantém a temperatura, é resistente, é o produto, sabe? Se você não tá, sei lá, você pode até afetar a venda do produto, mas o produto, é o produto que tem que ser bom. Mas no nosso caso, nós vendemos o nosso serviço. E o nosso serviço é diretamente nós, né? Nós somos também parte desse serviço. Então, mostrar que você é uma pessoa que domina o conhecimento, que você é organizada, que você cumpre prazos, que você é responsável. Então, você tem que mostrar que você é um bom profissional. Então, tenha organização sobre seus prazos, sobre seus processos, tenha um caderninho à mão. Eu sempre levo um bloco de notas para essas palestras que eu vou, né? Não só para anotar sobre a palestra em si, quando tem alguma coisa interessante para anotar, mas qualquer coisa ali que o cliente me pergunte, eu já puxo meu bloquinho de notas. Olha só, eu posso ver isso aqui e eu te mando a resposta depois no WhatsApp, qual é o seu número? E eu já anoto ali, já aproveito, né? Pego o contato dele. E já aconteceu, eu falo isso porque aconteceu e acontece várias vezes, assim, de estar conversando ali numa conversa natural, qualquer outra coisa. E aí surge a pergunta, né? Qual é a sua área? Ele geralmente acha que eu sou advogada, que eu tô numa palestra da OAB, né? Coisa de advogado. Qual é a sua área de trabalho? Aí eu, não, sou perita e tal. E aí, olha, eu tô com um caso assim, ou então eu vi tal coisa, eu ouvi tal termo, não sei o quê. E aí, às vezes, tem coisas que eu até sei, mas assim, ou vai levar muito tempo para explicar, ou alguma coisinha faz assim, eu vou te passar no WhatsApp um estudo sobre isso, eu vou te passar explicado certinho ali, um artigo ou um vídeo que tem para explicar isso, qual é o seu número? E aí eu já puxo meu bloquinho, anoto ali, para já ficar com o contato desse advogado, para que assim, entreguei meu cartão, legal, ele tem meu cartão, mas ele vai salvar teu número, sabe, começar essa conversa? Não sei, mas eu vou te passar um vídeo sobre esse assunto, que aí você vai entender direitinho. Aí eu escrevo aqui, depois da palestra ou no dia seguinte, oi, eu sou a Alexandra, a gente conversou ontem e tal, eu disse que ia te passar um vídeo, que ia te passar um artigo e tal, tá aqui o link, ó. E aí, às vezes a conversa já se desenvolve por ali, a pessoa já fica com seu contato salvo e, enfim, sabe, começa a conversa assim, né? Assim como você conversa com qualquer pessoa. Começa o contato desse jeito, que no futuro pode se traduzir, né, se transformar ali em negócios, em uma assistência técnica para você, em outro tipo de serviço que você possa oferecer para esse advogado, para o cliente dele, enfim. Então, converse, seja uma pessoa interessante para conversar com outras pessoas e se venda, né? Venda o seu conhecimento, que é o nosso trabalho, né? O nosso conhecimento é o nosso trabalho. O que mais eu tenho aqui? Então, uma das perguntas aqui, qual é a importância de estar atualizado? Eu diria que na assistência técnica é ainda mais importante essa questão de você estar estudando e estar atualizado. Porque, como eu disse, você tem que se vender, tem que vender você mesmo e vender o seu conhecimento. E como perito judicial, você usa o conhecimento que você tem. Então, é importante você estar atualizado para usar no seu trabalho. Como assistente técnico, é importante você estar atualizado também para ajudar a vender você mesmo, né? Assim, eu sou um profissional que está sempre atualizada com novos estudos, novas descobertas dessa área. Então, mostrar que você está sempre atualizado faz parte de vender você mesmo, né? Então, estudo constante, que também a gente a gente tá tendo live toda semana, então a gente já tá falando de muitos assuntos. Semana passada, teve live com a Ju sobre estudos, nós falamos muitas coisas aqui, demos muita dica de estudo, falamos de sites gratuitos, livros, artigos, e inclusive eu saí da live com uma tarefa de mostrar, porque eu falei várias coisas, né, que o pessoal
ficou comentando aqui que não sabia, que queria saber mais. E eu fiquei de fazer um vídeo, que agora estou fazendo vídeo para o YouTube. Fiquei de fazer um vídeo mostrando as minhas anotações, como que eu faço, que eu faço uma marcação ali diferente com uma etiquetinha. E eu fiquei de mostrar onde que eu encontro os artigos, os congressos, os vídeos gratuitos. Então, eu vou fazer, acho que na próxima semana, eu vou gravar esse vídeo para mostrar certinho tudo que eu faço, para encontrar todo esse estudo aí que, gente, tem muita coisa gratuita de qualidade na internet, a gente só tem que saber procurar. Inclusive, amanhã tem uma live eu não lembro se é aqui no Instagram ou se é no YouTube, que é da Comissão de Perícias da OAB do Rio de Janeiro, que eu tava até achando que era hoje, eu ia até adiantar essa live aqui pra gente poder assistir a live deles, né, mas não, é amanhã. Amanhã, às 19 horas, eu vou compartilhar nos stories depois essa live que vai ter amanhã. Não percam, é sobre assistência técnica. São 2 temas. Eu sei que é sobre assistência técnica. Se eu não me engano, é o Eric, o professor Eric Câmara, que vai estar, e o professor Renato Guedes também. O meu curso de perícia digital, perícia em documentos digitais, o primeiro curso que eu fiz na área foi com o professor Renato Guedes, ele é muito bom. E ele vai estar nessa palestra que vai ter amanhã. Eu depois compartilho para vocês saberem, tá? Então, quando acabar a live, dá uma olhada nos meus stories que eu vou compartilhar esse evento que vai ter amanhã. O nome do canal é o mesmo nome daqui, AC Perícias. É o mesmo, não é arroba, né, lá, mas procura pelo canal AC Perícias, tá? Eu vou também divulgar, então, nos stories, o último vídeo que saiu lá, tá bom? Então, se inscrevam também. Agora eu tô animada. Nossa, eu já pensei em tanta coisa pra falar nesse canal. Já pensei em tanto tema. Eu tava até anotando aqui hoje que eu tava assistindo uns vídeos, mas tô saindo do tema, né? Mas enfim, tô animada em fazer mais vídeos sobre perícia. Fiquei animada de falar. Outra coisa, me perguntaram também como lidar com situações de conflito de interesse. Então, primeira coisa é que você não tem impedimento quando atua como assistente técnico. Então, você pode atuar pro seu irmão, pro seu esposo, pra sua esposa, enfim, não tem essa de impedimento como o perito judicial tem, né? Assistente técnico é realmente de confiança da parte. Então, não tem impedimento. Quanto ao conflito de interesse, depende, né? Do que nós estamos falando. Você tem algum interesse naquela causa? Porque assim, como você não tem esse impedimento, se, por exemplo, o meu namorado tiver um caso, um processo e precisar de perícia, eu posso atuar para ele, mesmo que o nosso interesse seja o mesmo. Mas se conflito de interesse eu entendo, né? Eu estou interessada numa coisa que é o contrário daquilo lá. Então, se eu for atuar como assistente técnica num caso em que o meu interesse é que aquela parte perca, assim, você tem que ser um profissional, né? E atuar. Quando você é assistente técnico, você está atuando em favor de uma parte, né? Você não é imparcial, você é totalmente parcial. Você está defendendo seu cliente. Então, você quer que seu cliente vença aquela demanda. Então, você tem que defender os interesses do seu cliente e ser profissional para isso. Então, mesmo que, sei lá, você tem algum interesse, sei lá, a empresa, vai que você tem uma empresa, você é sócio de uma empresa, sua família tem uma empresa e alguém está processando a empresa da sua família e você é contratada como assistente técnico da outra parte. Primeiro, pensa se você vai querer realmente fazer isso e se você aceitar o trabalho, seja ético e haja de acordo com os interesses do seu cliente, né? Porque se você atuar como assistente técnico e prejudicar o seu cliente, eu diria que sua carreira corre um sério risco, né? Porque basta, assim, a nossa reputação é como se diz quando você tem... Esqueci a palavra, mas é um bem, né? A nossa reputação é algo muito importante. Então, preserve muito, seja um bom profissional por isso. Cumpra com o que você promete com seus clientes, porque eu diria que basta chegar, principalmente com as redes sociais, sabe? Basta um cliente vir aqui e falar, essa perita aqui me enganou, acabou. Que outro cliente vai confiar em você em uma coisa tão importante que é um processo judicial, que é a reputação da pessoa, né? Porque a pessoa está sendo ali acusada de ter assinado, de não ter assinado um documento. Você tem que ajudar a provar a tese dela, quando é verdadeira.
E é a reputação dessa pessoa que está em risco também, né? Várias vezes, como perito judicial, na coleta de padrões, às vezes um senhorzinho ali, uma pessoa de idade, me fala, não é nem pelo valor, é porque ele tá falando que eu tô mentindo. Eu disse que eu não assinei, né? É a minha palavra. Então, é uma coisa muito importante. Outra pergunta que me fizeram é assim, ó, qual conselho você daria para quem está começando e quer investir como assistente técnico? Como eu falei, invista no networking, né? Procure ir a eventos onde você vai encontrar pessoas que possam ter interesse em assistência técnica, podem ser advogados, empresas que lidam com documentos, né? Imobiliária, cartório, até escolas também que lidam com documentos de pais, né? Empresas que lidam com documentos podem ser seus clientes, né? São clientes em potencial. Vai a eventos de troca entre comerciantes, né? Entre pessoas que têm serviços, que oferecem serviços, e se faça ser conhecida. Porque você precisa vender o seu trabalho, você mesma, a forma como você atua, as pessoas precisam conhecer o que você faz e precisam conhecer que você é boa no que você faz. Então, invista no networking, invista em se mostrar, invista em conhecer pessoas e deixar que as pessoas te conheçam. Eu acho que essa é um dos principais focos da assistência técnica. É mostrar o seu trabalho, né? Mostrar que você faz isso. E isso inclui dizer também para as pessoas que você já conhece. A sua família, seus amigos, pessoas que te conhecem, que também tem que saber o que você faz. Então, às vezes, sua tia, que é aposentada, tá lá com empréstimo no nome dela, que ela não fez, e você tá aí, você trabalha com isso, né? Você pode mostrar, pode provar que ela não assinou, e ela não sabe que você trabalha com isso. Então, fala, né? Conta para as pessoas o que você faz. Se mostra, né? Mostra o seu trabalho. Isso vale para várias áreas de trabalho, não só para perícia. Mostra o que você faz. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas aqui, nós já vamos encerrar, que já falamos bastante tempo. Eu vou deixar a live salva, sim, e vou compartilhar nos stories o evento que vai ter amanhã e o canal, o último vídeo que teve lá no canal, tá bom? E mais uma coisa. Eu compartilhei, tem um link nos meus stories também, se vocês quiserem, um e-book sobre quesitos. De tanto receber aquele monte de quesitos que a gente tá cansado de responder, sabe? Aqueles quesitos, copia e cola, que são absurdos também, na maioria das vezes, aquele lá penetrando na intimidade dos lançamentos, ou um leigo conseguiria identificar se a assinatura é falsificada e tal. Esses quesitos que geralmente estão juntos no mesmo conjunto. Então, de tanto responder esses quesitos, eu, há um tempo atrás, acabei reunindo todos eles num documento só, porque aí, toda vez que viessem esses quesitos, eu já ia lá e copiava, só adaptava ali pro caso em questão, né? E, enfim, aí um dia eu comentei nos stories que eu tinha feito isso, que eu tinha criado esse documento, eu falei que eram respostas padrões para quesitos padrões. E aí falaram, compartilha comigo e tal. Aí eu peguei esse documento que eu tinha feito e transformei num e-book. Então, tá disponível gratuito. Então, se vocês quiserem, tem o link. Já divulguei hoje um link nos stories. É só colocar lá e aí você vai ter o e-book com os quesitos, tá bom? Aqueles quesitos que se repetem o tempo todo, já com a resposta que eu sempre dou. Então, podem baixar. Tá nos stories. Então, lembrem que amanhã tem um evento muito importante, muito legal, que eu vou compartilhar para vocês assistirem. E apareçam lá no canal também, que eu vou gravar mais vídeos, tenho muitas ideias. Então, gente, muito obrigada por ficarem até agora. Nossa, tá aqui há quase 2 horas, sabia? Era pra ser só 1 hora. Um dia eu consigo fazer uma live de somente 1 hora e não ficar falando que nem uma destrambelhada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Vamos descansar, que amanhã é sexta, mas ainda é sexta, ainda é um dia de trabalho. E ainda é um dia pra gente encontrar clientes, pra mostrar o nosso trabalho, conseguir mais clientes de assistência técnica, ou do nome que tiver, né? Não se prendam a nomes de serviço. Faça o serviço que for, resolva o problema do seu cliente, né? Seja a diferença no processo que ele está passando ali. Então,
Boa noite, gente. Até amanhã. E dá uma olhada nos stories que eu vou deixar tudo que eu prometi, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Me digam depois o que vocês acharam, tá? Dei um feedback pra saber o que eu posso melhorar na próxima. Tchau. Semana que vem tem mais live. Então estejam aqui na próxima semana, na quinta-feira de novo. Quinta-feira, 19 horas. Tchau, tchau, gente.